Olá pessoal, então até agora desde o início dos primeiros vídeos, a gente vem falando sobre a casa modulada, as vantagens e desvantagens, e eu mantenho evidentemente a minha opinião desde o início de que é vantagem. É vantagem pelo custo, é vantagem pela redução de resíduos, uma série de coisas, a facilidade, a rapidez, tudo, não tem dúvida. O conjunto das vantagens predomina sobre as desvantagens, mas há algumas desvantagens, tá? Eu estou começando essa filmagem aqui pelo banheiro, por exemplo, porque aqui foi uma das situações em que a gente acabou enfrentando alguns problemas. E quais são os problemas que eu vou mostrar aqui agora para vocês? Um deles é quando a gente vai fazer, por exemplo, essa parede aqui, ó, se os módulos, as formas, né, porque há uma diferença, depois eu vou fazer um vídeo sobre a diferença entre a casa modulada e a pré-fabricada, tá? Essa aqui é modulada, ela não é pré-fabricada, é diferente, depois eu vou fazer um vídeo explicando isso. Mas na modulada, como ela é feita através de formas, né, ou seja, as formas são colocadas anteriormente, e aí na colocação dessas formas ocorrem alguns problemas, por exemplo, podem ocorrer problemas de deformação dessas formas, formando, por exemplo, barrigas. E como a casa ela não tem, né, a gente não reboca ela é toda de concreto, então você já vai diretamente no concreto, você já vai assentando, por exemplo, a cerâmica, já vai assentando o piso, então tudo que você tiver de fazer, você vai fazer direto no concreto. Com a desvantagem que você, como ela fica algumas marcas das formas, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá vendo? Então, toda a casa fica assim. E antes de você iniciar, por exemplo, o processo de acabamento, de jogar massa nas paredes, né, fazer a pintura, essa coisa toda, então você tem que desbastar isso com uma lixadeira. Então, a casa inteirinha, e isso gera uma poeira danada, tá? Um outro problema é o seguinte, se você tiver por exemplo, nas instalações elétricas, costuma dar problema em relação ao conduíte, né, os conduítes, e você não conseguir passar a fiação ou os conduítes serem subdimensionados. Daí a importância de você, se você vai fazer uma casa modulada, você tem que acompanhá-la lá no inicinho, tá? Em geral, eles vendem consultorias de acompanhamento de engenharia, porque você tem a parte de aprovação de projetos, você tem a parte de acompanhamento mesmo da instalação de obra, e qualquer coisa que não for feita de acordo com o projeto pode dar um problemão para você depois. Então isso é importante, se acompanhar desde o início, para e passo tirando todas as dúvidas. Por exemplo, na hora de todas as instalações elas são embutidas, né? Então, por exemplo, as instalações elétricas são embutidas, as instalações hidráulicas, né? Aqui, por exemplo, ó, olha só, aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, ela é embutida, então é um sistema específico, então você não tem emendas dentro da casa, ela vem direto lá de cima da laje, então ela vai sair lá de cima, direto na caixa d'água, e vai sair aqui com uma instalação apenas, então você não tem ela ligando a mais nada, ela sai, uma instalação para o vaso, uma instalação, tá vendo aqui, para a pia, ela vem por meio de um conduíte, dentro desse conduíte passa uma mangueira que é específica para isso, ela aguenta uma certa pressão, então assim, essa é uma vantagem porque você não tem, você já sabe exatamente que desce nessa parede aqui, ó, nesse rumo aqui, ó, vai descer um encanamento lá de cima direto, não tem nenhuma emenda, não tem não tem nada que não ia jogando para outros lados dentro do banheiro, tá? Então isso, você sabe exatamente o que está passando aqui, o risco de danos, essa coisa toda, então a manutenção fica muito mais fácil. A parte elétrica é que ela é um pouco mais complicada, tá? Por que a parte elétrica é um pouco mais complicada? Porque os conduítes podem sofrer alguma pressão na hora que está batendo o concreto, e isso pode ocasionar uma diminuição da área de passagem das fiações, e é muito fio. Depois eu vou fazer um outro vídeo também sobre a quantidade de fios e sobre a questão do planejamento de obras,
porque nessa casa aqui a gente gastou uma quantidade assim, gigantesca, né? E é normal, né? É uma casa de 72 metros quadrados e, né, como qualquer outra construção, você vai consumir fio pra caramba. Depois eu vou passar para vocês um pouco quantos metros de fios e o preço disso tudo, porque não é só a fiação, a parte elétrica ela é cara pra caramba, né? Então assim, dependendo do número de tomadas, e aqui a gente optou por uma quantidade grande de apagadores, e aqui por exemplo é o escritório, né? Então uma quantidade de apagadores e de tomadas e de internet e um monte de coisa, então isso você tem que uma quantidade, um gasto grande em relação a esses itens elétricos, que é uma das partes mais caras. Nós vamos instalar aqui piso de madeira, e aí tem um outro problema, tá? Esse piso de madeira, na verdade, é um piso laminado, já está aqui, a gente está só aguardando o instalador, mas não pode molhar. E aí, como a casa ela não tem beiral, o que acontece? As vedações precisam ser perfeitas, então na hora que você colocar, por exemplo, a janela, se você não fizer lá fora um toldo ou alguma coisa assim, aí o risco de ter uma infiltração é grande. Se você for colocar, por exemplo, como é o caso nosso aqui, piso de madeira, aí você tem que tomar cuidado para assegurar que todas as vedações estão corretinhas, para não dar problema, porque senão é prejuízo na certa, tá? E aí entra uma outra coisa que eu quero falar com vocês, que é o seguinte: por que é tão importante você acompanhar a montagem das formas? Não sei se vocês estão vendo aqui essa janela, o tamanho dela, aquela parte de cima ali, ela na verdade não era para existir. Por algum motivo, a pessoa que estava aqui fazendo a montagem das formas, ou não observou o projeto, ou alguma coisa assim, e o resultado foi o quê? Eu tive que acrescentar uma folha de vidro na parte de cima para poder completar, porque a janela que eu já tinha comprado, para aproveitar os preços há 2 anos atrás, ela ficou com uma sobra na parte de cima. O resultado disso é que eu tive que contratar um vidraceiro para poder fazer essa outra parte, que me acrescentou mais custo. Melhorou a iluminação, tal, eu acho que, né, isso não é problema, mas não foi o que foi planejado, né, porque o projeto inicialmente era outra dimensão, era de outra maneira, tá? Então esses são alguns dos problemas. Outro problema que a gente tem internamente, que a gente precisa, e isso tudo é resolvido lá no ato da montagem, tá? Depois que bateu o concreto, acabou, aí é só desbastar a lixadeira para desbastar e aumentar, por exemplo, o tamanho das portas. Nós planejamos isso aqui para portas de 80, e o resultado foi o seguinte: quase todas as portas ficaram com o marco descontado, já ficaram menor. O resultado é que eu vou ter que cortar as portas para poder fazer a adaptação, tá? Então acabou se transformando num problemão também para mim, tá? Outra coisa, os lugares onde estarão por exemplo, esse aqui é o quadro de distribuição elétrica, mas tiveram que mudar porque colocaram no lugar errado, então não observaram o projeto mais uma vez. Então esses detalhezinhos, se você não observar lá no início, te dão muita dor de cabeça. Por quê? Porque esse quadro aqui, por exemplo, o pessoal da manutenção da empresa, e assim, eles foram solícitos com a gente até agora, não tivemos nenhum problema, uma outra coisinha assim, coisa boba, mas deu para resolver. Mas no geral, assim, se prontificaram, vieram cá e deram a assistência necessária. Então aqui, por exemplo, eles tinham colocado o quadro do outro lado ali, naquela parede. Nós falamos o seguinte: pelo projeto tá aqui, desse lado de cá. Aí eles tiveram que vir cá, fazer a mudança e tal. O resultado foi o seguinte: o conduíte deu problema, porque ele ficou inutilizado ali. Aí depois, agora recentemente, a gente chamou a construtora, eles vieram cá, fizeram um corte e pegaram o conduíte que está vindo lá de fora, trazendo energia, né? E colocaram aqui. Foi meio-dia de serviço, tal, resolveu, foi rápido, sem incômodo, entregou tudo certinho. Assim, eu particularmente, né, gostei muito. Agora tem empresas e empresas, né? Algumas empresas são complicadas. Essa daqui, pelo menos, eu tô gostando dela. No mais, está ficando assim, sabe, arrumadinho e tal, falta muita coisa para fazer. Lá fora ainda tem telhado. Tudo aqui, todas as janelas eu tive que fazer essa parte de cima, porque o pessoal, na hora da montagem, teve esse probleminha
e aí eu tive que acrescentar o vidro para terminar, tá vendo? Aqui na cozinha teve que fazer, na porta da cozinha, que eu usei uma porta grande de madeira, tive que colocar um vidro em cima, aí deu alguns vazamentos, aí eu tive que fazer uma vedação específica para isso, né? Na verdade eu coloquei silicone, aí já ajudou a resolver, né? E é isso aí, basicamente isso. Como aqui a gente projetou ela para 2 andares, então nós deixamos essa parte aqui, ó, que é a parte da escada, mas por enquanto a gente não vai construir lá em cima. Eu vou jogar aqui depois substituir esse telhado, vou jogar uma folha vou colocar aqui o material para fazer essa vedação aqui dessa parte aqui, para não ficar, até para não passar tanto calor, né? E é um pouco isso. E só mostrar por último para vocês essa parte aqui de fora, que como a gente está usando um sistema nós colocamos aqui um sistema fotovoltaico, depois eu mostro lá em cima para vocês, eu acho que é vantagem, dependendo de como você planeja a sua obra. Mas essa parte aqui, ó, é uma parte que eu tive que fazer vedação, porque ela, no encontro da forma com o radier, eles tiveram que preencher com espuma, essas coisas todas, e ela não veda a água, entendeu? E aí estava entrando água, passando por baixo, porque durante o período de chuva, com muita chuva, ocorre esse tipo de coisa. E aí a gente teve que fazer essa vedação aqui e tal. Usei um material específico também, e com isso está resolvido, mas ainda tem que fazer mais algumas coisinhas. É um pouco isso que eu queria falar com vocês hoje. A casa está quase ficando pronta do lado de dentro, lá de fora tem muita coisa para fazer ainda. Mas com certeza os pontos positivos são mais do que os pontos negativos. Mas a questão central é, na hora da montagem, você precisa acompanhar a montagem das formas para saber se está tudo no lugar, porque senão depois para refazer isso é complicado, viu? Muito complicado. As alturas, por exemplo, a altura do tanque, essa parte aqui, tá vendo? É tudo embutido, então se não tiver na altura correta, você pode ter problema. Então tudo isso tem que ser acompanhado para você não ter depois dor de cabeça. Mas é isso então, valeu!